3, 2, 1, live. Boa tarde, bem-vindos a esta que é a última sessão desta tarde e digamos que é a última palestra do Veganário Fest 2020, apesar da noite ainda irmos ter um belíssimo momento musical com um concerto para descontrair, após o que iremos também fazer um pequeno balanço do que foi este festival, mas agora vamos aqui focar-nos, estamos aqui connosco o Dr. Alberto, eu já vou apresentá-lo, e vamos estar aqui numa palestra que vai se focar num tema da saúde, que é um tema tão importante na transição para o veganismo. A todos aqueles que queiram participar, aconselho a entrarem na sala Zoom, a partir de onde poderão colocar as vossas questões a partir da funcionalidade Q&A, que é perguntas e respostas que está no rodapé do Zoom. No Facebook tentaremos transitar algumas das questões que possam surgir, mas juntem-se se assim puderem o fazer. O racional desta palestra, porque é que nos levou a construir este programa com esta palestra, é que basicamente nós vivemos tempos em que estar doente é muitas vezes considerado inevitável, não é? Sobretudo a partir de uma certa idade. Temos doenças dos aparelhos circulatório, respiratório, digestivo, desenvolvimento de cancro, diabetes, são tudo patologias que cada vez mais afetam de forma crónica grande parte da população, sendo ainda as principais responsáveis pelos óbitos ocorridos anualmente a nível mundial. O medo destas doenças, que são incapacitantes e redutoras de uma vida normal, alia-se à informação e aconselhamentos da medicina convencional, normalmente mais focada no tratamento de sintomas do que na erradicação das causas, sendo criada uma barreira natural à consideração de estilos de vida diferenciados que possam garantir altos índices de saúde humana e vitalidade. Para trazer uma visão diferenciada de medicina, temos connosco o Dr. Alberto Peribanes Gonzalez, médico formado pela Universidade de Brasília, com residência e título de especialista em cirurgia geral e com doutoramento em medicina pela Ludwig Maximilian Universität München, espero que esteja bem, que basicamente é a Universidade de Munique, na Alemanha, onde fez parte de um grupo que publicou centenas de artigos nas mais importantes revistas científicas internacionais, recebendo prémios científicos pelas aquisições na área de microscopia intravital, estudo dinâmico in vivo da microcirculação. No Brasil, manteve-se em projetos em área de microcirculação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Fiocruz, ao mesmo tempo em que lecionava a cadeira de Fisiologia nestas instituições. Foi professor de Fisiologia cardiovascular, respiratória, neurológica, renal, gastrointestinal e celular, desenvolvendo modelos inéditos no ensino destas matérias para graduação em Medicina, Nutrição e Biologia. Há 18 anos adotou a alimentação baseada em plantas e a medicina integrativa como método de trabalho. É autor de livros como A Cirurgia Verde, Conquista a Saúde pela Alimentação à Base de Plantas, Lugar de Médico é na Cozinha, Cura e Saúde pela Alimentação Viva, e dirige atualmente uma equipa de saúde com experiência clínica de mais de 14 anos na Seed for Life, oferecendo às pessoas a educação em saúde, permitindo a todos o acesso a conceitos da fisiologia utilizados pela comunidade científica, ampliando o conhecimento sobre o impacto de hábitos e da alimentação na saúde das pessoas de todas as faixas etárias e níveis socioeconómicos. Dr. Alberto, muito obrigado pela sua disponibilidade, o palco é seu e falamos mais daqui a pouco. Obrigado. Grato, Nuno. Eu quero agradecer Nuno, Elisa e todo o pessoal da organização do Veganário pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando para o público português. Já estive aí em Portugal pessoalmente algumas vezes, já contribuí para o curso da Nossa Escola, que a Ana Elisa, que também é uma brasileira, conduz esse curso em Portugal. E também estive a convite de outras pessoas para fazer trabalhos aí, a Paula Mouta, que organiza também congressos em Portugal. Então, para mim já é um prazer mais do que o normal, porque eu já tenho uma ligação bem forte com Portugal. Então, é muito bom ouvir todo o meu currículo de novo, porque me ajuda a lembrar, assim, essa trajetória da minha vida. É uma vida toda dedicada à saúde. Eu entrei na faculdade de medicina com 16 anos, então eu posso dizer que tenho muita experiência em ser médico, né, em procurar a medicina. E eu transmito esse encontro aqui para todos numa esperança de que o mais cedo possível o maior número de médicos desperte para aquilo que eu estou fazendo hoje, que me dá uma satisfação médica
a satisfação de ser médico e recuperar as pessoas, ajudá-las a encontrar um caminho de cura, de melhora. As doenças são exatamente as que o Nuno falou, são todas essas doenças, doença cardiovascular, diabetes, principalmente, doenças do colesterol, depressão, ou seja, eu cuido de muitas pessoas que estão vivenciando a depressão. Inclusive, Nuno, se tiver gente com interesse em ter o nosso número de contato depois, porque nós estamos com um esquema de consulta online por causa da pandemia, então ficou muito tranquilo consultar pessoas do Brasil inteiro, o Brasil é muito grande, e já consultamos, inclusive, 2 ou 3 pessoas da Europa, 2 na Alemanha e mais uma em Portugal. Então, é uma coisa que eu posso deixar depois o contato para quem quiser. Mas eu queria apresentar uma tela, se for possível, para dar início à nossa conversa. Eu tenho uma tela para ser compartilhada aqui. Já está aparecendo? Sim, está a Sim. saber. Se está todo mundo vendo o que eu quero que veja, vocês estão vendo algo parecido com uma pirâmide. E eu espero que possam estar vendo a minha setinha. Eu tenho uma seta que está circundando o topo da pirâmide, que é vermelho e amarelo. Então, essa parte do topo da pirâmide é a medicina de alto risco, de alto custo, e é uma medicina invasiva, ou seja, e que tem o nome de medicina acadêmica. Vocês não vão acreditar, mas tudo que nós aprendemos em anos e anos de faculdade e depois pós-graduação, residências médicas, é a fazer parte desse topo da pirâmide. Isso é que um médico, em qualquer lugar do mundo, e no Brasil, em Portugal também, os médicos são simplesmente convidados a conhecer essa parte da pirâmide. Toda essa estrutura azul e verde, que é a base da pirâmide, que está aqui, a fisiologia, né, foi o que você me apresentou. Eu tive um grande currículo nessa parte, porque durante 10 anos, o puro acaso, me levou a me tornar professor de fisiologia na Faculdade de Medicina, né? Foi a necessidade de reposição de um professor que estava ausente, que viajou, e pediram para mim para começar a dar as aulas, e eu me dei muito bem dando aulas. Então, por que eu estou falando da fisiologia? A fisiologia, ela é a resposta, ela é a principal resposta, pelo menos do que eu estou atuando na medicina integrativa, é a área que eu mais atuo, que eu atuo com mais decisão, que é juntar as doenças por grupos fisiopatológicos, ou seja, entender a fisiopatologia, entender por que aquele diabetes se formou, por que aquela hipertensão se formou, por que aquele quadro depressivo se formou, em que bases isso foi acontecendo dentro da vida da pessoa, e trabalhar terapias e restaurações da fisiologia natural é já a área que eu venho exercendo com muita intensidade. Ou seja, hoje em dia eu posso dizer que eu sou um elemento de conexão dessa pirâmide, porque eu pertenço ao grupo de cima, eu tive todo o treinamento no grupo de cima, e eu consigo ocupar esse lugar da pirâmide, o lugar azul, que é um lugar-chave, e que está faltando profissional aí. Está faltando gente que trabalhe nesse nível. Hoje, no Brasil, a grande parte das pessoas está atuando aqui na base, coisa que eu também faço. Inclusive, é um outro convite que eu faço ao grupo português que está me assistindo, as pessoas de Portugal, inclusive Nuno e Elisa, todos os organizadores, virem a conhecer o meu sítio. A que ponto que eu cheguei? Hoje eu sou originário, você leu no meu currículo, eu sou originário aqui da cirurgia, das drogas, da medicina acadêmica. Depois eu fui para a área da fisiologia, que é essa área azul, mas eu posso dizer que ninguém mais no Brasil tem uma vivência tão grande nos hábitos de vida como eu estou tendo, porque eu estou criando o sítio Nirvananda, que é onde vocês vão me visitar. Eu estou construindo um sítio que fica no meio da floresta da Mata Atlântica. Eu tenho 14 nascentes de água, eu tenho uma mata de 40 hectares, uma mata que dá para se perder dentro dela. Então,
todo esse lugar que eu estou criando é um centro para receber as pessoas, exatamente como uma ilha de regeneração. Um lugar onde a pessoa sai do seu ambiente de trabalho com todas as suas tensões e seu estresse, que sai do seu padrão alimentar, que sai do seu padrão de repetição e entra numa reorganização do estilo de vida. Ou seja, é essa parte que está aqui. A alimentação, eu estou com plantio de uma agrofloresta e horta orgânica para receber as pessoas. A cozinha é a parte mais importante nessa pousada. Nós temos uma cozinha gigantesca para que as pessoas entrem e trabalhem dentro dela junto conosco. Movimentação, que é tirar as pessoas do sedentarismo, ter atividades dentro da água e atividades de caminhada na floresta, todas as atividades que fazem a pessoa o tempo todo se movimentar. Resiliência e conexão, que é a parte meditativa do trabalho, é a chamada medicina do eixo corpo-alma, que são... eu adoto muito o modelo dos essênios, que é o mesmo modelo de Jesus e João Batista, né? Não é nada exótico, apenas o que é exótico para nós é que nós não conhecemos a verdadeira história de Jesus e de João Batista como terapeutas que eles eram. Então, eles, por exemplo, estariam trabalhando nesse nível daqui, que é o nível do estilo de vida. Eles chegavam em comunidades e diziam para as pessoas: olha, vocês precisam parar de viver do jeito que estão vivendo, comer do jeito que estão comendo, vocês precisam meditar, vocês precisam fazer contato com os anjos da Mãe Terrena, é assim que eles diziam, e com os anjos do Pai Celestial. Assim também eles conectavam com as coisas do universo e da Terra, como diz na oração, né? Assim na Terra como no céu. Então, eles trabalhavam exatamente essa conexão das coisas da Terra com as coisas do céu. E é isso exatamente o que a gente vai fazer no Sítio Nirvananda. Eu quero que o Sítio Nirvananda sirva de base também para pessoas tanto de Portugal quanto do Brasil todo aprenderem esse movimento dessa parte daqui e que também possam aprender, e aí que vem a minha segunda parte, que eu não sou por uma falha pequena, era para estar o meu livro aqui ao alcance. Eu vou buscar, em algum momento eu saio aqui para buscar o meu livro Cirurgia Verde. Quer dizer, eu escrevi o livro Cirurgia Verde com a clara intenção de ocupar essa parte azul da pirâmide, que é muito, repito, ela é muito pouco trabalhada e muito pouco ocupada, que é a parte da fisiologia, que são as terapias e a restauração da fisiologia natural. Eu vou fechar agora. Eu quero voltar aqui e também essa live aqui com vocês, ela é muito real mesmo, porque eu estou aqui, por exemplo, conversando com vocês do local onde eu trabalho, né? Esse é o local onde eu trabalho. Aqui, quando eu atendo um paciente, eu atendo aqui nesse consultório. Com esse ambiente que eu estou aqui é o meu ambiente de consulta. Então, estou me sentindo muito à vontade para compartilhar com vocês o que eu faço com o meu paciente. Primeiro, eu não trabalho sozinho. Do mesmo jeito que o Nuno está na câmera, no outro cantinho da câmera está o paciente e está a nutricionista Gláucia Albertoni, ou seja, a nutricionista que trabalha comigo. Então, nesse aspecto, a gente já começa uma consulta integrativa, que a gente chama de integrativa, pois não é uma consulta onde eu estou sozinho, ouvindo o paciente falar, e claro que a gente está ouvindo ele falar, mas sozinho, né? Eu já estou junto com a nutricionista. Então, a mesma história clínica que é compartilhada comigo, ela é acompanhada e compartilhada com a nutricionista também. Então, isso é muito já diferente da média, porque há uma desintegração entre médico e nutricionista. Inclusive, eu não sei como é em Portugal, mas os médicos têm uma espécie de pedestal no Brasil, né? Eu sou médico e não me misturo, e aquela coisa toda, né? A nutricionista vai lá fazer o papel dela. Aqui é totalmente diferente, quer dizer,
a nutricionista não apenas é misturada, mas ela faz parte da consulta. Ela ouve cada detalhe da história clínica. Então, a pessoa diz assim, vamos começar com uma coisa simples, que eu acho muito simbólico, muito exemplar. A pessoa está com uma dor no ombro, né? Eu não consigo levantar o ombro. A nutricionista já está escutando isso, né? Na história, ela diz que tem uma dor no ombro e que faz um tratamento há anos e que toma muitos remédios para isso. Que toma corticoide, que toma remédio anti-inflamatório, e o problema da cartilagem, né, e da articulação do ombro não melhora. Só para dar um exemplo. Nunca estou já atendendo essa paciente e ela está falando que o ombro não funciona. A Gláucia, que é a nutricionista, já está ouvindo. Ela já percebeu que essa paciente entrou. Aí sim, preste atenção nessa palavra. Essa é a nossa organização de consulta. Ela entrou no grupo fisiopatológico inflamatório. Olha que curioso. Então, como ela tem uma dor no ombro, ela já entra para um grupo fisiológico, grupo de fisiologia, um grupo inflamatório. Então, o que o grupo inflamatório vai nos trazer? Bom, nós temos que voltar para aquela pirâmide. Se vocês lembraram bem do que eu mostrei, a gente precisa restaurar a fisiologia natural dessa pessoa. E aí que entram manobras do nosso consultório, no qual a gente vai abordar redução da inflamação, utilização de plantas, né? Reduzir a inflamação com plantas, que nós temos aí todo um rol de plantas que reduzem a inflamação, inclusive uma planta muito brasileira, que é o ipê roxo. Vocês conhecem no ipê, em Portugal? Não sei qual será o nome português. Será O hipericão? o ipê é uma árvore muito... O nome do Brasil já é um nome pau-brasil, né? Que vem da madeira que os portugueses vieram buscar o pau-brasil que usavam para fazer uma tinta. Estão aqui a dizer no chat que é pau d'arco. Exatamente. É o que eu ia dizer agora. Então, o que os portugueses também percebiam que os indígenas usavam uma árvore em específico para fazer os arcos, né? Uma madeira muito forte. Também ganhou esse nome no Brasil, que é madeira de lei, né? Existia uma lei do reinado de Portugal, era madeira de lei, eram madeiras que eram mais nobres, né? E os índios já sabiam que o pau-d'arco, o ipê roxo, era uma madeira nobre. Mas o que não se sabia é que da casca do ipê roxo, então deve se vender em Portugal como chá do ipê, do pau-d'arco, né? Vende em toda a Alemanha, as pessoas na Alemanha são ávidas pelo ipê roxo. Então as pessoas começam a tomar o chá de ipê roxo. E aí que eu quero ficar claro, né? Eu quero que todo mundo lembre da pirâmide que comecei partilhando. Quando eu estou usando o chá do ipê roxo, quando eu estou usando uma tintura de ipê roxo, ou quando eu usar a cúrcuma, que é uma outra planta anti-inflamatória, quando eu estou usando isso, eu estou usando isso na forma de reequilíbrio fisiológico do sistema inflamatório. Não é como um anti-inflamatório. Esse que é o grande detalhe. Porque a maior parte dos médicos, ele acaba uma consulta, o paciente falou, estou com dor no ombro. Ele vai passar Voltaren, ou diclofenaco, né? Vai passar meloxicam, vai passar um monte de remédios que o paciente vai com aquela receita na farmácia e pede o remédio e vai usar o remédio, vai se intoxicar com o remédio, vai ter efeito colateral do remédio. Enfim, a dor no ombro vai diminuir um pouco. O que nós queremos? Nós queremos que essa pessoa resgate a função do ombro dela. Que ela, primeiro, pare de sentir dor. E aí já é uma coisa importante, ela já começa a movimentar rapidamente. Daí vem todo um trabalho, que esse livro eu tenho, olha aqui comigo, esse aqui está comigo. Depois eu tenho que buscar o meu livro, o Cirurgia Verde, né? Mas eu gosto muito desse alemão. Tem o livro A Doença como Símbolo. E eu gosto muito de entrar nesse aspecto desse livro. Ele faz parte do meu consultório. E ele aborda o quê? Eu vou para a parte simbólica daquela dor no ombro. E ele tem uma abordagem sempre muito revolucionária, que eu sou muito fã do Rüdiger Dahlke.
A abordagem dele, ele é um psiquiatra, e ele viu muitos pacientes com problemas no ombro, né, vamos dizer assim. E com essas anotações que ele foi fazendo durante a vida dele toda, ele foi entendendo que aquilo tinha a ver com um padrão mental, um padrão de desenvolvimento até o ponto daquele ombro ficar imóvel. E é muito surpreendente. Quando você lê o Rüdiger, ele começa a te surpreender. Você lê o capítulo de dor, o capítulo não, a descrição do sintoma dor. Então, quando a pessoa tem uma dor, ele começa a falar desse aspecto que vem desde o fundo da alma, daquela alma que está expressando dor por uma série de coisas que foram acontecendo na vida e que a pessoa não soube responder a essas coisas. Isso tudo vai se concentrando em um movimento que não se apresente mais. Então, olha só como a gente vai... A medicina integrativa, ela é delicada, a gente vai trafegando no sintoma dor no ombro. Veja que eu estou pegando um sintoma muito simples, né? Muito bem separadinho, para não confundir a cabeça de vocês, porque é um outro universo de medicina. Então, você entra naquela questão da dor do ombro, aí vamos ver a parte inflamatória, vamos reduzir, vamos ver a parte da onde veio isso, qual é a origem que essa pessoa tem dessa dor no ombro, na alma dela, por que esse ombro, por que ela está sentindo dor, em primeiro lugar? Por que é o ombro? Né? Por que isso não melhora? E aí a gente continua a conversa, aí vai para a alimentação. A Glaucia já ouviu tudo, a minha colega nutricionista ouviu a consulta inteira, e eu já chego na passagem, que aí eu passo para ela o caso na frente do paciente. O paciente seria como o Nuno, que está aí, está ouvindo eu conversando, está na tela, e eu falo, olha, Nuno, eu converso com a Glaucia na frente sua, digo, Glaucia, pelo que a gente está vendo com esse paciente, com a dor no ombro, nós precisamos aquele grupo de alimentação, aquele grupo de dieta baseada em plantas, vegano, né? Um pouco mais para o nível 1 ou para o nível 2, que a gente já tem níveis de trabalho. Eu falo para ela, olha, o nível 1 é praticamente cru, a pessoa vai passar para alimentação crua, que a gente usa em muito poucos casos atualmente. Aí eu falo assim, olha, a gente tem que ficar ali naquele nível de transição. Ela já entende, e ela já entende também que temos alimentos anti-inflamatórios também, alimentos que reduzem a inflamação. Assim como existem alimentos que aumentam a inflamação e que deverão ser, portanto, totalmente evitados nessa paciente. É a hora que a nutricionista vai abordar a paciente com a dor no ombro e vai dizer, olha, você ainda come açúcar? Ah, doutor, eu sou portuguesa, então você sabe que tem o pastelzinho de Belém, ali de Sintra, eu vou sempre lá e tenho que comer aquele pastel. E a gente fala, olha, você vai visitar Sintra e você não vai comer o pastel. Você vai fazer esse favor para mim? Você vai a Sintra e vai comer uma berinjela, você vai comer arroz, você vai comer até um peixe, né? Porque outra coisa, Nuno, embora sejamos veganos, né, vegetarianos aqui, os pacientes não são, né? Então nós temos que pegar aquilo ali e jogar com eles o máximo possível. Eu imagino, eu já atendi pacientes em Portugal, então você chegar um paciente português e dizer, olha, tu não vais comer mais peixe, ele fica assim a olhar para você, né? O que eu vou fazer da minha vida então, né? Então a gente diz assim, olha, você vai aumentar a quantidade de vegetais. Você precisa comer muito mais vegetal. Eu fui com a Paula Mouta num restaurante bem no centro de Lisboa, era um restaurante muito gostoso, muito rico, e eu reparei isso, comentei com ela. Todo português tem ali a oferta de peixe, é sempre muito constante. Então, essa é uma dieta ancestral, né? E é uma dieta mediterrânea. Os portugueses têm dieta mediterrânea. Os portugueses que comem bem, né? Os que comem mal, tem no mundo inteiro gente que come mal, que está comendo alimento industrializado. É isso que a gente tem que diferenciar muito bem agora. Mas eu peguei um ponto, quando a gente entra no ponto do alimento, ou no só, aí já dava para uma aula inteira só sobre o tema alimento. Por isso que eu quero me deter um pouco mais. Então, alimento tem isso. No Brasil, a gente tem grupos de pessoas que comem muita carne,
A gente tem grupos de pessoas que comem carne processada, de hambúrguer, e com batatas fritas, e com refrigerante, e com doces. Temos pessoas do nível socioeconômico mais baixo que comem a pior carne que podem comer, que é carne de frango, né? Carne, resto dos frigoríficos, que são as salsichas e coisas assim, e comem isso apenas com carboidrato refinado. Por quê? Porque são pessoas que estão lutando para sobreviver. Então, elas comem um padrão alimentar muito baixo, não tem frutas na dieta, não tem vegetais na dieta, nem ao mesmo um tomate tem na dieta, e alface, aquele básico, né? Não, eles comem pães com biscoitos, bolachas, não sei como diria em Portugal, galhetas, e com farinha branca, com açúcar e com carne de baixa qualidade. Então, esse é um universo, no Brasil, pelo menos, é um universo muito importante que eu lido, porque eu também não trabalho ao nível apenas do consultório particular, eu trabalho ao nível da saúde pública. Então, para mim, é um interesse muito grande eu educar as pessoas da camada mais pobre da população brasileira a fazer um simples suco verde. E, para mim, é sempre uma vitória. Aí, essa parte da condução da nossa consulta, por exemplo, tem uma parte da consulta que demora 1h50, viu, Nuno? A minha consulta também, a consulta integrativa, ela demora 1h50. É diferente das consultas normais. Por quê? A gente precisa desse tempo para conversar tudo isso com o paciente. O paciente tem que entender que ele vai... Por exemplo, outro problema de Portugal, entre aspas, né? É um problema porque é algo muito gostoso em Portugal. Os doces portugueses são fabulosos. E é um problema, né? O leite português é fabuloso. Os queijos portugueses são fabulosos. É um problema. Porque você tem os nossos pacientes portugueses estão sempre diante de um universo com muito queijo, com muito açúcar, com muito laticínios em geral, e com doces, né? E com coisas que dão prazer e que são ligados com a gente desde a infância. Então, do mesmo jeito que eu lido com paciente português, eu lido com paciente no Brasil. Você precisa, antes de mais nada, pelo menos começar o dia fazendo um suco verde. Olha como é que as coisas são. Eu estou tentando ir por setores. Lembra do ombro? Vamos voltar para o ombro do endo. Ah, mas o que o ombro do endo pode ter a ver com um suco verde? É um enigma. Estou soltando um enigma no meio da nossa fala. O que o ombro do endo pode ter com beber suco verde ou não? Será que alguém adivinha? Eu não sei se tem um chat em andamento. Vou tentar achar aqui, vou botar meu 4 olhos para ver se eu acho alguma No coisa. rodapé pode clicar onde diz bate-papo e se alguém Onde é que quiser está responder, podem o responder. chat está aqui. Sim. Pau da arco, volte depois. Alguém pediu a figura da pirâmide. Sim. Mais sobre o sítio Nirvananda. Olha aí quanta coisa. Tá, vamos ver aqui. Aqui tá. Aqui ainda ficou comentário do. Deixa eu ver se é subindo que está tudo novo. Sim, há coisas que são dos eventos atrás. O que surgir de novo vai surgir aí, se alguém quiser responder à pergunta, qual é que é a relação do suco verde com a inflamação, pode arriscar aí. Então, aqui, eu que vou perguntar qual... Não, eles estão a ouvir. Não é preciso escrever, está toda a gente a ouvir. Ah, mas eu quero escrever com o ombro doloroso. É uma pergunta que eu faria para estudantes de medicina, né? Digamos que eu estou dando uma aula e eu dou aulas aqui para pós-graduação no Instituto Albert Einstein. É onde eu faço a minha parte acadêmica. Temos já uma resposta do Emílio. Opa! O Emílio diz que o ombro do endo tem a ver com acidificação e inflamação. Acertou sim. Mas o que tem a ver com suco verde? Continue. Gostei. Já está correto. Agora entrou uma tela aqui que eu não queria. Vamos ver se eu consigo... Não. Ninguém arrisca a resposta. Pode avançar. Ah, mas é fácil.
Quando eu disser a resposta, vão dizer, mas meu Deus, era tão fácil. Vamos lá, vou dar uma dica. O suco verde você não injeta na veia, você bebe, você ingere o suco verde. Vamos lá. Se você ingeriu o suco verde com muitas folhas e com muitos vegetais e com maçãs e com pepino e com etc., cenoura, né? E você ingeriu aquilo, para onde foi o que você ingeriu? Estou dando uma pista muito fácil. Eu diria para uma criança essa pista. Foi para o tubo digestivo, não é? Foi para o tubo digestivo. Mas no tubo digestivo vai ocorrer a digestão. A digestão só? O que vocês acham? Ocorre apenas a digestão? A inflamação vem do intestino. Começou a melhorar, olha aí. Começou a melhorar. A inflamação vem do intestino, está quase. Não sei se em Portugal tem a brincadeira, está quente, está frio, está quente, está frio. Está quente. Tem. Está quente. A inflamação vem do intestino? De onde vem do intestino? Pois acreditem, então. Hoje, neutraliza a acidez. Vocês estão quase lá, mas eu vou dizer a resposta. A resposta é exatamente essa. Nós, no Brasil, e em Portugal, deve haver o exame do microbioma intestinal. Aqui no Brasil passou a ser rotina. Rotina não, ainda 99% dos médicos nem sabem o que é isso. Mas para nós, da nossa área, a gente já pode pedir o exame do microbioma intestinal. Tá? O que quer dizer o microbioma intestinal? Cadê aqui? Vou escrever. Microbioma intestinal. Esse exame, para nós, está se tornando um exame da fisiologia, ele é da área da fisiologia, nada mais fisiológico do que a microbiota intestinal, que é o grupo de bactérias que habita o seu intestino. Hoje, agora, o Nuno tem um grupo, né? A Elisa tem um outro grupo de bactérias, eu tenho um outro grupo de bactérias. É como se fosse uma impressão digital de cada um. Não existe um ser humano em toda a história da civilização terrena que você possa comparar um com o outro e dizer eles têm a mesma microbiota intestinal. É impossível. É como a genética propriamente dita, é uma característica impossível de ser repetida. Mas você pode ter agrupamentos humanos que têm a mesma microbiota. Claro, um vai ser sempre diferente do outro, mas uma tribo indígena, e eu cito, por exemplo, os Yanomamis no Brasil, na fronteira com a Venezuela, tem a grande nação Yanomami, que é maior do que toda Portugal, né? A área de abrangência dos índios Yanomami é maior do que Portugal, que fica entre Venezuela e Brasil. E veja bem, a coisa da microbiota ficou tão importante que hoje esses indígenas, eles exportam as fezes. Ou seja, vão pessoas lá a buscar as fezes desses indígenas, de tal a microbiota deles é tão diferente da microbiota de um português, ou de um alemão, ou de um inglês, que uma pessoa, em um determinado momento, pode tomar uma cápsula contendo as fezes desses indígenas, que vai abrir lá no intestino e vai liberar aquelas bactérias intestinais dos Yanomamis da floresta, que fazem uma dieta da floresta, que fazem uma dieta totalmente intocada, que o homem branco ainda não chegou lá com açúcar, com refrigerante, com... Começaram a fazer o link agora? Olhem, então, se vocês queriam entender melhor, agora entenderam de vez. Não é o refrigerante que vai causar dor no ombro. Não é a pessoa que come muito doce que vai ter a dor no ombro. Não é a pessoa que come gorduras animais de laticínios e de carnes que vai ter a dor no ombro. São bactérias intestinais. A pessoa vai se alimentar desses nutrientes que eu acabei de falar, vai criar colônias intestinais,
colônias que vivem à base de açúcar, colônias que vivem à base de leite, colônias que vivem à base de outros produtos, seja qual for, e vão produzir fatores inflamatórios. Olha. Então, mas espera aí, tem bactéria que produz fator inflamatório? Tem. Agora, a melhor de tudo é que existem bactérias que produzem fatores anti-inflamatórios. Então, aí que começa a grande arte de um consultório integrativo. Você não está apenas mudando a dieta da pessoa porque ela é ética, porque ela evita a degradação da floresta amazônica, porque ela evita a degradação do cerrado brasileiro com plantio de soja para alimentar o boi, para comer carne. Não é porque apenas a questão ética. Aí voltamos para os essênios, porque Jesus dizia, né? O que comerdes, a carne que comerdes, apodrecerá dentro de ti e desandará em todos os teus órgãos, e você morrerá. Se você comer os vegetais, o alimento vivo o vivificará. Olha, Jesus já era um grande médico integrativo. Então, ele já dizia com muita clareza, olha, se você comer a morte, você morrerá. Se você comer o que for vivo, isso te vivificará. Ele só não tinha acesso ao microscópio lá no deserto da Palestina. Mas, se ele tivesse, ele ia dizer, é porque a microbiota intestinal de uma pessoa que come carne e laticínio e açúcar é uma microbiota inflamatória. E a microbiota de uma pessoa que come vegetais é uma microbiota que não vai liberar substâncias inflamatórias para aquele ombro. Então, olha aqui, eu estou tentando chegar lá. Você está gostando, Nuno? Eu não sei se vai estar interessante, porque a minha consulta é isso. Pronto, a história está bem contada, está interessante, sim, continua. Ou seja, Então, estou voltando, vamos tentar lembrar do que eu comecei a falar, né? A dor no ombro, né? A gente busca alguma coisa na parte da alma dessa pessoa, como que aquele ombro foi se tornando um problema e por que isso foi acontecendo, né? A gente busca essas perguntas e a gente, na hora da alimentação, procura saber a base inflamatória, como é que se montou uma microbiota intestinal que vai produzir fatores inflamatórios e que vão agravar aquele ombro que não para de doer e o paciente usa remédio. Bom, terceira etapa da minha consulta é tirar os remédios. Aí que vem... Lembra que eu falei que eu estou naquela transição ali da pirâmide? Eu estou na parte azul, que eu ocupo uma área ainda muito pouco ocupada. Não há médico fazendo isso. Os médicos não têm coragem de fazer o que eu faço. E precisa ter coragem. Não é coragem, você precisa ter conhecimento. E por que tem que ter conhecimento para ocupar essa parte da tabela? Porque ali, a hora que eu tiro medicamento anti-inflamatório, mas olha a lista, eu retiro medicamento anti-hipertensão arterial, eu tiro medicamento vasodilatador, eu tiro medicamento diurético, eu tiro medicamento antidepressivo, eu tiro medicamento antidiabetes. Olha quanta coisa que eu... Olha, imagina o tamanho da minha responsabilidade de eu tirar de uma pessoa que está tomando um medicamento para não ter infarto, e eu chego num determinado momento e falo, você não precisa mais desse medicamento. Se essa pessoa deixou de comer carne, laticínio, açúcar, passou a comer uma grande quantidade de vegetais, fibras vegetais na dieta e tomando suco verde, eu olho para aquele remédio que ela está usando e se ela continuar usando o remédio, ela pode ter problemas. Aí que está. Se você é o médico que induziu toda essa mudança de hábitos de vida nesse paciente e não tira o remédio deles, eles vão degenerar. Eles vão degenerar. Eles vão ter efeitos colaterais muito piores do que teriam sem a dieta.
Porque, entenda bem, aquele remédio está ali desenhado para ser usado com uma pessoa que está totalmente inconsciente quanto à sua alimentação. Tanto que os médicos no Brasil, em Portugal deve ser parecido, eles lhe passam um remédio dizendo assim, doutor, eu devo mudar minha alimentação? Eles falam, não, coma o que você quiser. Eles te dão um remédio e você pergunta, mas doutor, eu mudo alguma coisa na dieta? Não tem mudança de dieta nenhuma. Come o que você sempre comeu. Ele pode estar olhando para um paciente que está com 40 quilos acima do que ela devia estar. Ele olha para o paciente e fala, você deve continuar comendo o que você está comendo. Eles não querem falar do assunto. Ou, como eu te falei, eles mandam para a nutricionista e não sabem absolutamente nada do que está acontecendo. Na medicina integrativa, você integra a clínica, a fisiologia, a fisiopatologia, a farmacologia, porque tirar remédio, você tem que saber mais farmacologia do que um médico comum. Você entende, Nuno? Que curioso que para você passar um remédio envolve menos responsabilidade do que para tirar o remédio. Olha só o que eu estou falando. E às vezes eu recebo paciente usando 12 remédios diferentes, 16 remédios diferentes. Às vezes o paciente está usando 3 remédios do mesmo grupo, usando 3 diuréticos, 2 anticoagulantes, 2 vasodilatadores. E eu pergunto, por quê? Por que fizeram isso com esse paciente? Porque o médico brasileiro, eu acredito que o médico português também, aqui a gente tem a expressão para não perder a viagem, né? O paciente foi no consultório, o médico olhou, o paciente já está usando 15 remédios e o médico não vai dizer para o paciente sair do consultório, olha, fique com esses 15 remédios que já está bom. Não, ele passa o 16º. Ele passa o 16º remédio. Então, se o paciente tem usando 16 remédios, é porque ele passou por 5 ou 6 médicos. E cada um foi prescrevendo a mais algum remédio. Está entendendo como é séria a coisa? É sério. É muito sério, né? Então, você chega a pacientes assim que estão no estado crítico de tantos remédios. E você, na primeira consulta, eu preciso tirar 3 ou 4. Eu já faço assim, vou riscando e tirando. Não pode ter mais remédio. Tire imediatamente. E entendam que remédios em excesso, e remédios em excesso de dose, e remédios em excesso de número, são causa de morte. Nos Estados Unidos, é considerada a segunda causa de morte. Nos Estados Unidos, o uso de remédios em excesso. Bom, vamos resumir. Continuar falando. Eu preciso ver de onde surgiu aquela dor no ombro. Depois nós fomos para a microbiota intestinal. Depois a gente vai revisar a parte farmacológica que esse paciente está usando. Vamos retirar os remédios do paciente. E depois a gente vai conversar com ele. Olha, como é que está a sua movimentação? Você está se movimentando? Ah, doutor, mas com esse ombro eu não consigo fazer nada. Espera aí. Você já pensou em entrar dentro da água e fazer movimentos leves dentro da água? Você não pode procurar um professor de pilates e fazer um fortalecimento da musculatura? Você não pode, mesmo sem com o ombro parado, você não pode ter uma atividade física e caminhar todos os dias, mais do que 20 minutos, caminhar entre 20 e 40 minutos, se possível caminhar até 60 minutos, para você ter uma atividade física e fazer uma oxigenação melhor, fazer com que, mesmo com o ombro parado, você mantendo a atividade física, melhore a circulação sanguínea. Com isso, melhore aquela região do corpo inflamada. Isso serve para coluna, isso serve para dor de cabeça, eu estou entrando aqui, eu usei a dor no ombro para entrar pelo grupo chamado inflamatório, né? Que é uma coisa simples. Eu hoje não vou falar aqui para vocês como é que eu abordo diabetes, como é que eu abordo hipertensão, depressão e câncer, cancro, vocês chamam de cancro. Então, assim, eu não vou entrar aqui, porque é muito complexo, né? A coisa vai ficando muito complexa e, é claro, meus alunos de pós-graduação
em medicina integrativa adoram, né? Quando eu entro nisso com eles, o olho deles brilha, porque eles dizem, meu Deus, olha, agora eu estou aprendendo medicina de novo, né? Porque a gente aprende a doença pelo outro lado. A gente aprende a entrar no diabetes por dentro dele. E assim é mais ou menos o que acontece, né? Como naqueles filmes de ficção, que a nave entra dentro da nave-mãe ali, ela entra lá e explode tudo por dentro, porque é o que você tem que fazer com as doenças. O que acontece? A doença vai aumentando, 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 e você continua por fora. Os médicos continuam por fora. Ele não entra no cerne do problema e resolve a doença. Ele fica o tempo todo ali, maquiando aquela bola que vai se formando, que é a doença. Então, eu estava no exercício. Depois eu chego e digo o seguinte, é o sono. Como estás dormindo? Ah, doutora, o senhor tocou num assunto que eu não tinha nem lembrado. Não é que você não tinha lembrado. Nenhum médico lembra de perguntar do teu sono. Nenhum médico não lembra de perguntar o sono, porque a maior parte dos médicos não imagina. Será que está caindo? Ih, meu Deus, a minha bateria. Vai cair agorinha. Espera um pouquinho só. Vou ter que corrigir isso aqui agora. Liguei aqui. Ainda bem. Ainda bem que eu vi. A bateria ia cair. Bem na hora do que eu estava falando? Do sono, né? Então, a maioria dos médicos não pergunta, né? O que o sono, né? Como é que o sono tem a ver com essas coisas? O sono tem a ver com tudo. O sono tem a ver com imunidade, o sono tem a ver com reparação dos tecidos, o sono tem a ver com equilíbrio cardiovascular, endócrino, tudo, tudo, né? E mental, né? Imagine, mental. O sono é um momento em que a gente fica inerte, né? Não faz nada, fica deitado, e muita gente menospreza o sono. E sendo que o sono é, talvez, com a sua capacidade de reparação, de regeneração, né, do que está acontecendo com a gente, é a parte mais importante no tratamento do paciente, é o sono. Então, eu pego pacientes que dormem 3, 4 horas de sono, que têm sonos que acordam a noite inteira e dormem, paciente que demora muito para dormir, paciente que não dorme de noite, dorme de dia, pacientes que dormem cedo, mas acordam muito cedo de madrugada e depois não conseguem mais dormir. Olha, é a regra. Hoje eu percebo que distúrbios do sono estão assim tão onipresentes. E eu não estou com o meu relógio aqui agora, eu deixei ele carregando, mas eu costumo recomendar para os meus pacientes o uso dos relógios, que chamados wearable technology, em inglês é a tecnologia que você veste. Então, você bota um relógio desses chamado Smart Watch, né? É o relógio inteligente. E aí você vai dormir e ele vai dizer para você se você teve uma fase REM, 2 fases REM, 6 fases REM no teu sono, em casa. E o resultado vai parar aqui no seu celular. Você vai lá e assiste. Você, no dia seguinte, você acorda e vai assim, deixe-me ver como eu dormi. Aí você digita aqui no celular, você entra ali e está lá, sono. Aí tem um gráfico. Aquele reloginho que você usou, ele registrou a tua respiração, o teu batimento cardíaco, ele cruzou esses dados e ele manda mensagem para o celular dizendo que você teve 4 fases REM, 5 fases REM. Enfim, que você teve um bom rendimento do sono. No final diz assim, seu sono foi 83% de rendimento. Está muito ruim. O teu sono teve 95% de rendimento. Está muito bom. Então, eu estou tentando aqui juntando. Olha, vamos lá de novo. Eu quero saber como é que começou a dor no ombro, da onde veio isso, por que teu ombro está... E depois você vai para a microbiota intestinal, depois vai para a movimentação, se você está movimentando esse ombro, e depois você vai saber se a pessoa está tendo um tempo de reparação do tecido, se ela está dormindo apropriadamente.
E cada um desses vem para o entendimento farmacológico, quais remédios o paciente está usando para aquela dor no ombro, e são muitos, né? Repito, cada lugar que ele passar, o médico vai passar um outro remédio. E a pessoa chega ali com a dor no ombro usando 8 remédios diferentes. Então, a conversa continua, né? Aí, quando a nutricionista vai para o terreno dela, ela já sabe que tem que tirar do leite animal e passar esse paciente para os leites vegetais. Olha como é curioso. Então, aí em Portugal já tem gente dando aula de leite vegetal. Tá? Então, você vai ensinar a pessoa, e aí entra outra parte da nossa medicina integrativa, nós temos a nossa professora de culinária, todos os pacientes fazem contato com a professora de culinária, todos os pacientes aprendem com a professora de culinária a fazer o suco verde, a fazer os pratos principais do dia e fazer os leites vegetais. Então, leite vegetal é algo imprescindível na nossa terapia. A pessoa tem que sair. A palavra é tem que sair do leite animal, que para o português isso é dificílimo. Aqui no Brasil, o povo mais parecido com os portugueses no Brasil são os gaúchos, os do Rio Grande do Sul, e os mineiros, os de Minas Gerais. É muito parecido. O hábito alimentar é tudo parecido. É muito açúcar, é muito leite e carne, né? Açúcar, leite e carnes, né? Então, essa é uma dieta terrível do ponto de vista inflamatório, né? E muitos outros, né? Depois, o assunto vai longe. Mas, voltando ao tema da dor no ombro dessa paciente, é fundamental que ela saia do leite de origem animal e vá para o leite de origem vegetal. Isso é fundamental. Outra coisa importante é a mudança de uma série de coisas da dieta. Então, a pessoa tinha um hábito do pastelzinho, chama pastel de Belém, o de Sintra? O de Sintra é o travesseiro de Sintra, mas temos o pastel de Belém ali em Belém. Pastel de nata. Enfim, no Brasil tem está tudo aqui, tudo que fizeram em Portugal veio para o Brasil também. Então, está tudo aí. O pessoal adora aqui no Brasil, né? Então, assim, você diz assim, mas eu tenho um desejo pelo pastelzinho de Belém. O que a gente vai falar com ele? Dele fazer um outro tipo de pastel, com outro tipo de massa, de recheio de maçã, ou de um recheio de peras, ou de um recheio de alguma outra fruta, de morangos, e ele ter prazer naquele pastelzinho vegetal, sem laticínio e sem açúcar. Então, que ele vai comer uma outra receita que vai ser tão saborosa como aquela que ele comia, só que vai estar sem os agentes inflamatórios do açúcar. O açúcar, por si só, é um agente inflamatório. E o leite? Se você tem um paciente que está comendo derivado de açúcar e leite, ele está criando uma bomba inflamatória. Lembra das bactérias intestinais? Ele está alimentando grupos de bactérias intestinais que vão produzir substâncias inflamatórias. Aquilo vai se perpetuar. É um ciclo que nunca termina. E não tem como terminar se você não fizer alguma coisa real, e isso é a mudança da dieta dessa pessoa, nada vai terminar tão facilmente. Como estamos aqui? Deixa eu ver se temos mais alguma. Agora eu vou ver se tem... Como é que está a curiosidade dos meus... Temos algumas questões nas perguntas e respostas. Eu queria saber eu queria dar um aviso para todos que estão fazendo perguntas clínicas. Isso eu devia ter avisado desde o início. Há uma dificuldade muito grande quando alguém me faz uma pergunta clínica. O que é uma pergunta clínica? Que é o enigma de um caso clínico, né? Se você chega para mim e pergunta, doutor Alberto, eu tenho um parente que está com um fator de coagulação assim, assado, e com coisa... Não posso responder, porque a outra parte importante do meu consultório é exatamente a parte documental, né? Então, o paciente manda para mim aquela lista de exames, né? Então, antes de consultar, eu já antes de entrar na consulta,
eu já abri o computador e lá está colesterol, PCR, fatores reumatoides, hemograma, exame de urina, exames do fígado. Então, eu já vi todo o panorama, exames de imagem. Então, você vê os exames, depois faz a história clínica do paciente, e somente depois dessa 1h50 de trabalho, você pode se pronunciar a respeito daquele caso clínico. Por isso que não é uma descortesia da minha parte. Eu espero que todo mundo que fizer perguntas clínicas, que fica difícil responder sem ter o contato com os exames complementares, sem ter o contato com a história clínica do paciente. Então, é um outro assunto. Mas, obviamente, pontualmente, resposta pontual eu posso dar, porque, sabe, no Brasil acontece, no Portugal deve acontecer também. Alguém faz uma pergunta, meu parente tem dor no ombro. Aí eu ouvi uma palestra do Dr. Alberto e vou fazer tudo isso. Olha, se alguém tem dor no ombro e ouvir essa conversa hoje, pode ser que melhore, né? Pode ser que fique bom, seguindo tudo daqui. Mas eu estou usando uma coisa muito simplinha, muito simples, para a gente poder raciocinar juntos como funciona essa nova visão fisiopatológica. É o nome da minha palestra. O que eu quis mostrar hoje? Com a alimentação vegana e vegetariana, com uma nova postura de hábitos de vida, você revê a fisiopatologia de todas as doenças. Você revê essa fisiopatologia de todas essas doenças. Você entra por dentro da coisa e não fica por fora, como eu falei antes. Você começa a desmontar as chaves que deflagram os mecanismos de doença. Doutor, como nós começámos Oi? um pouco mais tarde, vamos só aqui, se calhar, explorar um pouco as perguntas. E se calhar, antes disso, até a curiosidade que também, se calhar, há de muita gente é como é que o doutor se cruzou com esta dieta à base de plantas, acreditou nela, e como é que foi até o choque com os seus pares? Ou seja, não é normal vermos um médico a enverdar por este caminho e especializar-se nele. Se conseguir contar resumidamente como é que foi esse percurso. Olha, acho que eu queria saber o seguinte, Sara, deixa-me ver, porque tem dois, tem o QIA e tem o chat. Sim, no QIA são as perguntas. Pode ver o QA. O QA é o melhor. Aqui tem uma pergunta aqui sobre AVC, né? Que tomou um anticoagulante. Essa pergunta não poderia responder, Ricardo. Tá dentro disso que eu falei, né? Eu preciso, Ricardo, era importante a gente marcar, entra em contato com o nosso telefone, marca uma consulta, aí a gente começa a ir na direção de mexer com esse anticoagulante. É coisa muito delicada e tem que fazer toda a abordagem, tá? Eu só posso dizer uma coisa, tá? Em geral, o anticoagulante deixa de ser necessário quando a pessoa passa a ter uma alimentação baseada em plantas. Essa alimentação baseada em plantas, ela já é pouco coagulante. Ela já te leva a um estado de uma coagulação equilibrada. Não é que ela seja anticoagulante. Ela não é coagulante. Então, você não precisa do anticoagulante. Eu lido com muitos pacientes com anticoagulante no Brasil. E eu só posso me pronunciar depois de ver o TPA. O TPA é um teste que vê quanto de coagulação que você está trabalhando. Então, ele tem que estar ali numa faixa. Então, para a gente mexer com anticoagulante, tem que ter os dados, acompanhar esses dados e prosseguir dessa maneira. Entra o açúcar. Vamos lá? Falam sobre se a cura ou o tratamento para o diabetes tipo 1 também pode ser feita com esta abordagem ou se é algo mais restrito ao tipo 2? Olha, a mesma abordagem, a mesma. A única diferença do diabetes do tipo 1 para o tipo 2, a única não, mas a mais importante, é que o diabetes do tipo 1, ela é uma doença que a pessoa já nasce sem a insulina. E o diabetes do tipo 2, ela tem a insulina, mas ela não consegue utilizar a insulina
porque a célula já foi totalmente alterada. Então, eu teria que voltar aqui, Nuno, né? Quer dizer, assim, eu teria que ter um dia, assim, o doutor Alberto vai falar do diabetes. Eu precisaria 3 aulas de 1 hora de duração, para ter uma ideia. Eu recomendo para as perguntas que têm que ser mais aprofundadas, que entrem em contato com o Dr. Alberto, ou pelo site dele, ou acompanhem o Dr. Alberto mesmo nas redes sociais, onde faz bastantes intervenções para temáticas mais focadas. Temos aqui uma pergunta também sobre... Não, mas um momentinho, deixa eu terminar. Eu quero dar uma resposta importante sobre diabetes. Acreditem se quiser, tudo que eu estou falando para dor no ombro, cada detalhe do que eu estou falando hoje. Agora muita gente vai ficar feliz. Cada detalhe do que eu estou contando da dor no ombro, desde a origem disso na alma, passando pelo microbioma intestinal, passando pela atividade física da pessoa, passando pela dieta da pessoa, passando pelo fato dela dormir bem ou não, tudo se aplica à doença do diabetes. Por quê? Por quê? Porque o diabetes é uma doença inflamatória. O diabetes é uma doença da inflamação. É uma inflamação dos vasos, é uma inflamação das células pancreáticas, é uma inflamação da retina, é uma inflamação renal, é um processo inflamatório que vai degenerando a pessoa. Então, se tudo que eu estou falando hoje, cada palavra que eu disse aqui hoje, pode pegar cada uma delas e colocar dentro do bloco diabetes. Ou seja, tudo que eu estou falando hoje para dor no ombro funciona para o diabetes. Aliás, eu estou usando a inflamação porque eu considero que a fisiopatologia das inflamações ela é a base da doença crônica contemporânea. Toda doença crônica, desde a doença cardiovascular, passando pelo diabetes, passando pela depressão, passando pelas doenças osteomusculares, como um todo, degenerativas, passando pelas degenerações cerebrais, Alzheimer, doença de Parkinson, todas têm componente inflamatório. E o diabetes não foge à regra. O diabetes tem um componente inflamatório, eu diria que 60% do diabetes é comprometimento inflamatório. Você melhora a inflamação do diabético, você já começa a melhorar a vida do diabético. Ele já passa a usar menos insulina, ele já passa a ter menos necessidade de insulina. Por quê? Se ele passa por uma alimentação baseada em plantas e de leites vegetais, então, entendam, tudo que foi dito hoje aqui, se aplicado no diabetes, é aplicado integralmente. Eu acho que eu respondi alguma coisa assim, né? Doutor, só para a gente satisfazer também aqui alguma curiosidade, se conseguir rapidamente resumir como é que foi o seu percurso para chegar à dieta plant-based e incorporá-la nesta doutrina, nesta medicina, e como é que foi a reação dos seus pares, se eles o criticam, se o acolhem, se estão muito curiosos sobre o seu trabalho, como é que é toda esta relação com a medicina mais convencional? Bom, em primeiro lugar, foi boa essa apresentação que o Nuno fez. Eu posso dizer que em 95, né, eu voltei da Alemanha em 1995 com um doutorado na Universidade de Munique e eu cheguei a virar um especialista na Alemanha. Eu era uma pessoa que ia para congressos apresentar artigos como equipe da Alemanha, né? Eu ia lá como Dr. Gonzalez Germany. Eu ia apresentar artigos em todos os países europeus. E a gente estava no topo da pirâmide da ciência na época. Eu trabalhava com microscópio intravital, que era um tipo de tecnologia muito específica e muito cara, né? Algo que só podia acontecer na Alemanha. Então, eu estava lá no meio dessa equipe. Quando eu voltei ao Brasil, eu ainda fiquei mais 7 anos trabalhando como pesquisador na Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro. E, bom, já que alguém perguntou, eu tenho que dizer, né? Tinha que ser uma mulher, né? As mulheres são sempre elementos de grande
transformação, né? A mulher carrega a semente da transformação. Então, foi uma mulher, e quando eu estou reunido com meus alunos, eu digo, foi no dia 8 de fevereiro, perdão, 8 de janeiro de 2002, dia 8 de janeiro de 2002, às 9 horas da manhã, na rua Henrique Dumont, em Ipanema, no Rio de Janeiro, uma moça chamada Janaína, que hoje é mãe da minha filha Maria, que acaba de fazer 18 anos, me bota na minha frente assim, tome, beba isso aqui. E me deu um copo de suco verde. E eu perguntei, mas que é isso? Né? Ah, isso é o suco verde, beba. E eu bebi. Então, toda essa construção, né, de um médico de pós-graduação na Alemanha, pesquisador no topo da cadeia da pesquisa em transplantes, bastou tomar um suco para botar em questionamento tudo aquilo. Eu já estava botando claro que eu já estava botando tudo aquilo em questionamento. Essa medicina intervencionista, essa medicina, como eu mostrei na pirâmide, o topo da pirâmide, as cirurgias e tratamentos, eu estava naquilo. Eu vivia naquela pontinha mais alta daquela pirâmide que eu mostrei no início. Era lá onde eu vivia. E ali, de repente, eu percebi que existia toda uma medicina e existia todo um ambiente onde esse câncer era fabricado, aonde essa doença que precisava de um transplante era fabricada, aonde essa doença cardiovascular era fabricada e ninguém estava fazendo nada nesse campo. Ninguém. Em 1995 ou em 2002, ninguém fazia nada. E hoje, ainda são muito poucos os que fazem. Então, curiosamente, os meus colegas, eu dou plantões ainda, né? Eu dou plantões. Aqui na Covid, eu estou atuante normalmente. E quando eu vejo a mentalidade dos meus colegas, não é questão deles eles não me rejeitam, eles simplesmente ignoram. Ignoram. Os médicos não têm a chance de ter uma aula na faculdade na qual eles tenham acesso a uma informação desse nível. Eles não têm. Não têm. Então, na cabeça deles, isso não existe. Então, o que não existe não pode ser rejeitado. Estão entendendo o raciocínio? Para eles, não existe. Então, se não existe, não rejeita. E se não rejeita, não me incomoda. Então, muitos deles não me incomodam, porque, na verdade, é como se eu não existisse para eles. Era para ficar muito frustrado se fosse só isso. Mas não me frustra. Isso me deixa alegre, porque eles não vêm atrás de mim apontar o dedo para mim. Eles me deixam trabalhar em paz. Mas o que é melhor? Hoje, eu sigo na instituição mais alta do Brasil, que é na área de medicina, que é o Instituto Albert Einstein. É um instituto de excelência aqui em São Paulo. Então, hoje eu estou dando aula aqui para vocês. No próximo domingo, essa hora, é um pouco mais cedo, eu estarei dando aula no Instituto Albert Einstein, em São Paulo. Uma aula que tem 4 horas de duração. E que termina com uma degustação. Agora, com a pandemia, eu não posso fazer a degustação, mas eu compartilho exatamente a experiência de consultório com esses alunos de pós-graduação. Então, isso está me deixando feliz. Eu vejo que está surgindo uma quantidade muito grande de médicos formados em áreas específicas e que começam a dizer, por favor, eu não consigo mais praticar essa medicina. Eles se sentem frustrados de verem que o resultado com os pacientes deles eles não melhoram, eles não ficam bem, então eles estão extremamente frustrados. Antes de responder mais uma pergunta, Nuno, eu queria complementar com isso. Primeiro, eu estou muito feliz de ser hoje professor da pós-graduação e ter tantos alunos médicos de alto nível, cada vez médicos de origens assim, as mais incríveis, pessoas que eram chefe da cardiologia de alguma coisa, e estão lá fazendo pós-graduação, e eu sou professor. Fico muito honrado com isso.
Aliás, tem Nós Oi? ficamos muito honrados por tê-lo tido aqui connosco este bocadinho. Infelizmente não podemos alongar-nos, porque vamos ter que preparar também o que vai acontecer à noite, é preciso fazer ensaios musicais. Tá, eu só quero Mas terminar, eu estou exatamente terminando. Eu queria dizer o seguinte, como o português gosta muito de futebol também, quando eu chego para um paciente, eu falo isso para os meus pacientes. Olha, eu estou falando para você do pau d'arco, eu estou falando para você do remédio para você, remédio natural, eu não vou falar aqui, que vai fazer você dormir melhor. Quando eu estou falando de uma alimentação que vai diminuir a quantidade de bactérias que produz agente inflamatório, né? Aí eu digo assim, é como se eu estivesse escalando um time. É muito importante eu terminar dizendo isso. Porque muita gente sai de uma consulta dizendo, eu vou usar o pau d'arco. Porque essa é a mentalidade alopática. A mentalidade alopática é até o paciente tem, não é nem o médico. O paciente ouve uma consulta de 1h50 e fala, eu vou tomar o chá de pau d'arco e está bom. Não está bom. Então, o que eu tento explicar? Eu quero colocar um time em campo. Então, o time que eu vou colocar em campo, eu quero, na frente do time, eu quero o Cristiano Ronaldo. Eu quero escalar o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é muito bom, mas o Cristiano Ronaldo sozinho, ele não vai enfrentar um outro time com 11 jogadores. E o outro time com 11 jogadores é a doença. É a doença que o paciente tem. Esse diabetes que me perguntaram, que a Sara perguntou, é um time com 11 jogadores. Eles têm várias frentes. Então, não basta o Cristiano Ronaldo. Eu preciso convocar o Messi, eu preciso convocar o Neymar, eu vou convocando os jogadores que eu tenho, que são os melhores. E eu explico para o meu paciente, não abra mão de nenhum dos 11 jogadores. Você precisa da defesa, você precisa do goleiro, você precisa do meio de campo e precisa do ataque. Você tem que estar com todos eles ajustados e trabalhando juntos. Isso é medicina integrativa. É você levar essa coesão até o final do ato médico com o teu paciente. Você chega para o paciente e fala o seguinte, não abra mão de nenhum dos detalhes que a gente compartilhou aqui. Eu preciso de todos eles. Desde a microbiota intestinal, passando pelo chás, passando pela música que você vai ouvir agora, que você escute música, que você vá dançar, que você se movimente, que você não fique endurecido, não é? Então, são palavras que eu considero, isso eu já falei para vocês, é tema para a gente prosseguir muitas horas. Não vamos fazer Como é que a gente mais faz agora, respostas. Nuno? Não temos muito tempo para mais perguntas e respostas. Peço desculpa a quem tem ainda muitas perguntas. O melhor é procurar o Dr. Alberto, colocar algumas questões diretamente ou procurar a informação que ele tenha. Doutor, quero elogiar o seu trabalho e a sua disponibilidade por ter estado aqui connosco. Acho que, em relação a isso que disse, esta palestra vai dar muita força àqueles que realmente ficam assustados com o que a medicina convencional às vezes diz sobre alguém que quer se tornar vegano e sobre o risco que essa dieta pode ter para a nossa vitalidade, para o nosso sistema imunitário, para o nosso bem-estar, e realmente ver que há aqui uma corrente emergente que tem décadas de trabalho até, que está afirmada e que pode ser um farol de busca de informação que dê tranquilidade para fazer aquilo que sentimos ser o que é o mais correto e que realmente sem risco a qualquer nível para a nossa existência. Por isso, vou só convidar quem esteja aqui a vir ter connosco às 9 horas. Vamos ter uns concertos também com 2 performances, 3 até, fantásticos, que já estiveram connosco noutras edições, vão voltar a estar connosco. Vamos descontrair um pouco, fechar com chave de ouro e vamos depois falar um pouco, fazer um balanço rápido do festival. E pronto, vemos daqui a pouco. Aproveitem ainda os últimos momentos para a feira online, que temos bancas com 20% de desconto, até ao final da noite, vai ser a última reta. Por isso, se quiserem, ainda não ouviram, vão ao nosso álbum que se chama Feira Online Veganário Fest 2020 ao nosso site e contactem as bancas se quiserem provar alguns dos seus produtos. Se eu puder também, nesse meu fechamento, dizer que eu vi todas as perguntas e eu considero respondidas, porque as clínicas, a pessoa fez pergunta clínica, não vou poder responder mesmo. E as outras que me perguntaram, eu vi que no
se assistir novamente o que eu falei, vocês vão tê-la respondida. E eu gostaria que anotasse, Nuno, que pudesse divulgar o meu telefone do consultório. É possível? Sim, se puder pôr no chat para todos, ou então No vai ao chat ou no chat. IA? Bom, vou botar no chat, né? O Brasil é 55, né? Aí vem 15 mais 997223067. Consultório. Esse é um telefone para falar via WhatsApp, tá? WhatsApp. Ele não é um telefone para ligação falando, é para escrever e a gente responde, tá certo? Está feito, vamos também colocar no Facebook. Agradeço, estou gostando dos elogios, as pessoas gostaram. Eu peço desculpas àqueles que eu não pude responder os detalhes clínicos, porque... E lembrando, usem essa exemplo que eu dei da dor no ombro, que é uma forma de eu iniciar uma conversa a respeito da medicina integrativa com todos vocês. Nuno, eu vou agora para o sítio Nirvananda, eu estou a 30 quilômetros do meu sítio, eu vou lá agora para buscar água mineral, né? E ver a construção da pousada. Boa viagem e continuação de sucesso nos seus projetos, tá bom? Tudo de bom. E na proliferação desse conhecimento. Precisamos de mais médicos como o doutor aí a surgir. Um grande abraço, vou me despedindo de vocês então. Até logo e até a próxima. Adeus.